Olá, queridos seguidores, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Costurando com Ritinha Moda Íntima. Essa calcinha é a calcinha fio com abotoador lateral. Ela tem esse abotoador de sutiã dos dois lados. Essa peça, pessoal, ela já foi muito feita, muito vendida, mas eu estou trazendo a versão 2025. Qual a diferença, pessoal? É que essa peça é feita no manequim molagem, né? Um manequim profissional. Ela é do mesmo jeito, só que ela está nos tamanhos padrões, né, da modelagem. A primeira que eu fiz, pessoal, eu deixei grátis em um grupo de Facebook e muita gente fez essa peça. Quando eu fiz essa peça, pessoal, e coloquei o molde pro pessoal no grupo, eu não tinha nem curso de modelagem. Fazia minhas peças, minhas clientes encomendavam, né? E eu fazia. E eu dava meu jeito, pessoal. Não tinha a prática de modelagem, mas eu fazia assim mesmo. Creio que muita gente faz dessa forma. Mas hoje, pessoal, depois que eu fiz o canal, né? Já tenho mais de 4 anos aqui no canal. Eu tenho um curso de modelagem. Eu tenho 2 cursos de modelagem. E a sua peça hoje, pessoal, que eu vou deixar grátis para vocês, ela tem as medidas padrões, certo? Vocês poderão estar fazendo essa peça para vocês vender. E ela vai ficar uma peça perfeita. Esse molde é um tamanho único, mas você mudando o tamanho das tirinhas, você vai poder fazer P, M e G. Eu peço a vocês que comente, curta e compartilhe. E se der tempo, pessoal, não vou prometer, mas se der tempo eu trago mais um modelo para vocês e trarei um modelo inédito, tá certo? Aqui é a minha versão de preguiçoso, pessoal. A mesma calcinha, só com 2 tirinhas. Não ficou feio, pessoal, mas eu acho que o charme dela é as 3 tirinhas aqui mesmo, certo? Mas fica aí a dica, se você quiser fazer assim com 2 tiras, tá? Então eu fiz e dá certo, tá bom? Aqui, pessoal, ela feita na microfibra, tá? Vocês vão poder fazer também na microfibra. E também poderá colocar o abotoador largo, ó. Aqui ainda tá com linhas para me cortar, tá? Tava testando. Então, vocês podem fazer dessa forma também. Mas ainda digo para vocês que o charme dela é a de abotoador com o abotoadorzinho estreito, tá bom? Mas fica aí a dica, se você quiser fazer. Essa daqui é no tamanho G. Poderá estar fazendo também microfibra. Pode fazer com o abotoador largo. Mas ainda acho, pessoal, que a versão com o abotoador estreito ainda é a mais bonita. Essa daqui eu posso dizer para vocês, pode fazer que vocês vão vender. Que eu vendi tantas peças dessa que enjoei de fazer, pessoal. É muita tirinha para pregar, mas vou deixar aí para vocês porque é uma peça boa de venda, né? Vocês sabem que peças com detalhes são boas de venda. Então fica aí a dica para vocês. Vamos cortar a nossa peça e confeccionar. Aqui, pessoal, é o molde que vocês vão imprimir. Vocês vão imprimir o molde, eles vai estar assim em 2 folhas, ó. Essa aqui é a parte da frente. Aí aqui, frente tá colado com o fundo. E aqui é as costas. Aqui é a parte do forro. Aqui, pessoal, o molde, ó, eles são 2 folhas. Não precisa você colar nada. Você vai só imprimir no modo retrato. Quando você imprimir, você vai medir esse quadradinho aqui, ó. E ver se ela tá com 3 centímetros. Se tiver com 3 centímetros, o seu molde, ele está correto. Que eu botei umas luzes, pessoal, para ver se não fica escuro, tá? Aí vai ficar um pouco de sombra. Ainda não consegui adaptar a luz corretamente para não ficar sombra. Para não perder tempo aqui, eu já cortei, ó. Do mesmo jeito, tá? Você corta na linha, ó. E o seu molde vai ficar dessa forma, o molde aberto. Coloquei molde aberto, que é para caso vocês queiram cortar de quantidade, né? Aí vocês já tá com o molde aberto. Mas quando a gente quer cortar em pouca quantidade, a gente pode cortar nele dobrado, assim, ó. É só você dobrar. Eu vou cortar agora dobrado, tá? Que eu vou cortar só uma pra vocês verem como corta. Vocês leiam isso aqui, tá? Depois que vocês imprimirem o molde de vocês. E aqui, pessoal, as tirinhas, ó. Ele é um tamanho único aqui, ó. Tamanho único. Mas se você quiser fazer tamanho PMG, aí você vai só acrescentar nas tirinhas. Pra você fazer o tamanho P, você vai cortar a tirinha com 13. Pra você fazer a M, com 14, as tirinhas. E pra fazer o G, aí você vai cortar as tirinhas com 15. Essa aqui é a medida quando você tá fazendo, para você cortar. Quando a gente apronta ela, ela fica com a medida diferente, tá bom? Então, essas medidas aqui é para quando você cortar o viés. Então, por isso que eu digo para você, pessoal, assista o vídeo que é para vocês não ter dúvida. Essa peça aqui, pessoal, a gente vai cortar ela no sentido da elasticidade da renda, tá bom? Essa renda bicolor eu vou perder, essa parte bicolor, mas não tem problema. É porque a minha renda lisa já acabou.
Então, vocês vão posicionar. Eu vou posicionar aqui, vai estragar um pouco, ó, porque a gente tem que poupar, né? O segredo é poupar pra gente lucrar. Mas aqui eu vou tentar tirar aqui essa parte bicolor, que é pra não ficar aparecendo essas partezinhas brancas. Mas se aparecer não tem problema, porque essa peça aqui é apenas de teste pra vocês. Então aqui vocês vão dobrar, né? Vocês viram aqui, eu dobrei. Eu falo muito rápido, pessoal, eu sou acelerada. Tem pessoas que até dizem que eu falo demais, né? Mas aqui não tem problema, pessoal. O vídeo fica aí pra quem gosta dos vídeos aqui do canal. Quem não gosta dos vídeos pode tirar o áudio, pode pular o vídeo ou pode assistir o vídeo de outra pessoa, né, pessoal? Esse vídeo aqui é para quem gosta dos meus vídeos. Eu sei que tem muita gente que gosta de assistir os vídeos e eu estou aqui fazendo essa peça para vocês. Se eu tiver tempo, eu vou fazer mais um modelo para vocês. Eu sempre gosto de fazer peças nessa época, que eu sei que vocês gostam de fazer esse tipo de peça. Se você quiser cortar, fazer cortado separadamente, você vai pegar o seu molde. Aí você vem aqui, encaixa seu forro aqui, ó. Risca bem aqui, igualzinho, ó. Você risca. E aqui você pode apartar. Aí você fica com a sua parte da frente. A gente cortando aqui, é bom que você vai poupar material, ó. Você vai fazer peças com esse pedacinho aqui de renda, né, ó. Caso você for cortar a sua frente e você só tem pedacinhos, aí você vai aproveitar pedacinhos desse tamanho, tá certo? Então, se você quiser fazer dessa forma, com uma costura a mais aqui, aí você corta aqui, tá certo? Então, a gente cortou a frente. Dobra a sua renda. Vamos cortar as costas. Coloca na dobra aqui da renda. Costa e frente. E agora a gente vai cortar na malha, ó, o forrinho. Você pega um pedacinho de malha. Se você for cortar na microfibra, aí você tem aqui o sentido da elasticidade do tecido. Aí você tem que cortar no sentido do comprimento. Pronto, o forrinho. Aqui, pessoal, na máquina overlock, a gente vai pegar o forro e vai passar uma costurinha aqui, ó. Nessa parte mais larga, a gente passa uma costura. Só para dar o acabamento. Essa parte aqui é a frente, essa parte mais comprida é a frente, porque ela já tá pregada com o forro, por isso que ela é maior. E aqui a parte das costas. Coloquei a frente para cima, o avesso para baixo. Esse aqui também tá a frente para cima e o avesso para baixo. Eu vou virar aqui, ó, colocar direito com direito. Vou pegar o forro e vou colocar aqui, ó, dessa forma, e vou costurar. Eu ajeito bem direitinho e passo a costura. Agora eu abro. E quando eu abro, ó, eu passo o forro pra cá. A costura fica embutida aqui. Aí eu passo costura overlock aqui, só pra fixar, pra eu poder passar o elástico viés. De um lado e do outro. Pronto, pessoal, só isso aqui na máquina overlock. Eu vou começar fazendo essas tirinhas aqui, ó. Essas tirinhas aqui a gente coloca na hora que tá fazendo, mas essa aqui a gente tira fora a parte. Pra você fazer PM ou G, você escolhe aqui o tamanho das tirinhas. Eu vou fazer a M e vou pegar as tirinhas com 14 centímetros. Pra ficar prático, vocês podem pegar um papelzinho, ó, um papelãozinho e deixar aqui as tirinhas já no tamanho, ó. Pra você não ficar direto tendo que procurar a trena e medir. Eu faço aqui o viés e tiro os pedacinhos, ó. 14. E faço 4 pedacinhos desses, do mesmo tamanho.
Aí você tem cuidado para não cortar pequeno, senão você vai colocar a perder, né? Então é melhor você medir. 14, ó. Cortei 4 pedacinhos com 14. Agora a gente vai começar passando esse elástico aqui, viés, ó. Nesses cantinhos, ó. Toda vez que eu ia fazer, pessoal, eu esquecia. Aí se a gente começar passando aqui na cava das pernas, aí a gente vai ter que desmanchar, porque tem que passar aqui por causa do acabamento. Por isso que é bom você ver o vídeo, né? Que você faz acompanhando, até você pegar a prática, aí depois você não precisa mais do vídeo. Aqui, pessoal, ó, eu folgo aqui meu elástico para não ficar franzido, ó. Porque se eu colocar ele... Aqui tem um tensor, né? Para puxar o elástico aqui da cava das pernas. Se eu deixar, aqui vai ficar menor. E eu não quero, eu quero que ela fique assim larguinha. Então eu tiro aqui, ó, o elástico passar aqui folgadinho e passo o elástico aqui, nessas partezinhas aqui. As 4 partes. Aí você pode cortar, deixar bem igualzinho com o molde. Igualzinho com as costas, ó. Aqui eu puxo mais, ó, que já tá acabando. Se eu não ficar atenta aqui, ó, aí ele passa franzino. Aí vai ficar um lado maior que o outro. Aqui, pessoal, eu tô gastando, né, essas partes aqui, ó. Eu tô perdendo essas partes, mas é só pra mim mostrar aqui pra vocês. Quando eu vou fazer, eu procuro fazer várias peças junto, que é pra não ter perda. Pronto, ó. Passei na frente, nas costas. Agora, eu vou voltar o meu elástico pra cá, pro tensor. Que agora ele vai ter que puxar o elástico pra me passar na cava das pernas. Vou começar passando aqui na cintura. Então, eu vou deixar o meu elástico com 14 centímetros aqui, ó. Eu tenho que deixar essa parte, senão depois eu vou ter que dar acabamento, ó. Pode deixar passando um pouquinho, depois a gente vai ter que acertar. Mas se você não quiser estragar nada, você mede bem direitinho. Aí você passa, ó. Deixei no começo a tirinha e vou deixar no final. E no final eu vou medir 14. Aí tem cuidado para não esticar, senão a medida vai ficar diferente. Sempre gosto de passar e depois eu vou ter que medir mesmo de novo lá quando eu for passar. Quando eu for pregar o abotoadorzinho, eu vou ter que medir de novo. E aqui, pessoal, eu vou botar na cava das pernas, ó. Vou começar de novo, deixando o elástico. Essa medida aqui que eu faço aqui na hora é só para não ter perigo de eu não botar demais e nem deixar de menos, né? Mas na hora que eu for pregar o abotoador, eu vou ter que medir de novo. Então eu deixei lá e vou passar aqui na cavinha das pernas. Ela é bem rapidinha, pessoal. Ela só é um pouquinho chata porque a gente tem que pregar abotoador, né? Mas o detalhe é que faz a diferença. E eu gosto de fazer essa peça. Gosto de vender, aliás. Gosto de vender ela porque ela é boa de venda. Aí no final eu deixo também com 14. Começo aqui da cintura. Deixo com 14. Deixo sempre no começo e no final. Pronto, pessoal. Aqui a gente já terminou na máquina galoneira. E agora a gente vai para a máquina zigue-zague. Se você tiver máquina travete, você vai travetar as partezinhas aqui na travete, né? Como eu não tenho, eu vou para a máquina zigue-zague. Pessoal, eu vou continuar aqui nessa máquina. Eu tô aqui em um outro compartimento. Essa máquina, pessoal, eu já costurei aqui no canal, mas faz tempo que eu não uso ela aqui para fazer vídeo no canal. Eu vou fazer aqui nela, tá? Vou costurar nela, mas você pode fazer na sua máquina caseira, que dá no mesmo, certo? É a mesma coisa, aqui é o ponto zigue-zague que eu vou usar. Aqui, pessoal, eu vou colocar aqui minha calcinha pelo avesso, ó. Eu vou começar pregando as tirinhas daqui, ó. Aqui, pessoal, quando a gente colocar, ó, a gente cortou ela do mesmo tamanho, ó, 14 centímetros. Mas ela vai ficar menor, certo? Eu poderia dar 2 medidas para vocês.
dar uma medida aqui maior, né? Pra quando terminar ela ficar aqui com 14. Mas só que ia ser mais uma medida para confundir vocês. Então, por isso que eu já dei todas as medidas com 14. A gente vai pregar aqui, ó. E depois a gente vai cortar aqui, tá? A gente vai igualar para ficar todas as 3 do mesmo tamanho. Eu só fiz isso, pessoal, para não ficar uma medida a mais para vocês terem que gravar, certo? Então aqui, pessoal, eu gosto de pregar ela dessa forma. Eu coloco aqui pelo avesso. E eu tenho que ter cuidado aqui, pessoal, ó. Pro meu viés, ele ficar na mesma posição desses aqui, ó. A aberturazinha do viés, ele tá para baixo, ó. Então eu pego o meu elástico, né? E coloco também a aberturinha para baixo, ó. Aí eu deixo aqui passando só um pouquinho, ó, o meu elástico. Só para me ter apoio. E costuro. Eu vou costurar com um zigue-zague pequeno, certo? Eu tô nessa máquina aqui só para questão de visualização, para vocês visualizar melhor. Essa máquina aqui, a única diferença dela eu tô tão acostumada que eu vim dar o arremate aqui na frente. A diferença é só a velocidade. Essa aqui é muito rápida. Aí eu dou uma costura aqui, ó. Tem gente que só deixa essa costura aqui, mas eu dou 2 costuras, ó. Eu costuro 2 vezes. Pronto. Aqui eu já preguei um. E você faz isso nas 4 partes, ó. Aí eu corto aqui o que passa, ó. E fica dessa forma, ó. Depois que eu limpar, né? Aí fica direitinho. Aí aqui, ó, do mesmo jeito, eu passo pro outro lado. Essa máquina aqui, pessoal, ela é ótima para colocar elástico, fazer produção nela é ótimo. Só que ela é rápida e se você der um ponto fora, ela quebra a linha. Aí eu coloco aqui, passando só menos que meio centímetro, ó, só para mim segurar. Aí eu coloco no meio, certo? Entre um e outro no meio. Se você quiser medir, você mede. Eu creio que só de olhar dá para perceber onde é o meio. Dá uma costurinha numa beiradinha. E eu dou a costurinha do outro lado. Essa máquina é perfeita, pessoal, para costurar a moda íntima. Perfeita, mas eu só gosto de usar ela quando eu tô fazendo muita peça. Porque aqui eu tô em outro compartimento, sabe? Aí quando eu vou costurar eu tenho que vir pra cá. Eu já disse pra vocês, minhas máquinas são na sala, né? Eu deixo tudo lá perto de mim. Coloco o meu elásticozinho na posição, no meio. E costuro. Dou um arrematezinho no começo e no final. Se você tiver máquina travete, ainda é melhor. Eu ainda não tive a oportunidade de ter uma máquina travete. Com fé em Deus, um dia ainda vou ter uma. Mas eu faço aqui nas minhas máquinas. Dá certo, tá? Se você não tem condição, como eu ainda de ter, não tem problema. Dá pra gente fazer peças incríveis nas nossas máquinas. Eu olho aqui a posição da minha calcinha, né? Tô colocando a aberturinha todas pra baixo. Eu comecei, pessoal, na máquina Singer caseira. Depois, eu mesmo comprei uma máquina chinesinha de segunda mão. Eu mesmo comprei, sem ninguém investir em mim. Nas minhas economiazinhas, né? Eu comprei uma maquininha caseira. Aí, de lá pra cá, eu comprei essa. Aí comprei uma 2 agulhas, eu mesmo, com meus ganhos. A minha máquina 2 agulhas fica parada, porque eu gosto de fazer na máquina reta. O viés taquara eu gosto de fazer na máquina reta. Na caseira mesmo eu faço. Quando dá uma encomenda, né? Aí aqui, pessoal, agora ó, a gente já pregou. Preguei os 4 ladinhos. 4 ladinhos. Eu vou cortar todos do tamanho da do meio, ó. Não vou medir mais não, eu vou só colocar aqui, deixar bem apoiadinho e cortar todas iguaizinho, ó. Agora a gente vai finalizar, pregar os abotoadores. Depois que a gente finaliza, pessoal, ó, ela vai ficar com 13, certo?
Então a gente perdeu só 1 centímetro, que eu pedi para vocês deixar com 14, né? Para mim não dar duas medidas. Senão eu ia ter que dar essa medida aqui com um tamanho e essa medida aqui com outro. Iria ficar essa aqui com 14 e essa aqui com 15, né? Porque eu coloquei 14 e ela ficou com 13. Então, finaliza a M tudo com 13. Aquela medida do papel lá do molde é a medida para vocês fazer, certo? Depois dela pronta, ela vai ficar com essa medida. Agora, pessoal, a gente vai colocar os abotoador e eu vou colocar esse lado aqui do abotoador nas costas. Pega, né? Aqui já tá na frente, você segurando, aí você traz a das costas e fecha, tá? Eu coloco nessa posição. Quando eu coloco para esse lado aqui, o meu calcador ele fica batendo aqui em cima. Aí aqui, pessoal, eu vou ajeitar, ó. Eu vou colocar bem direitinho. Eu vou empurrar aqui, ó. Com o mesmo ponto zigue-zague que eu preguei lá as tirinhas do meio, né? Eu vou pregar aqui. Aí você coloca, ó, e deixa ficar bem retinho e é só pregar. A gente tem que ter cuidado para ele não escapulir, ó. Tenta deixar ele bem retinho. Eu acho feio quando fica arrastado. Quando fica bem na beiradinha, eu acho que fica bem legal. Pronto, ó. Já pregou um. Mesma bandinha, né? Essa bandinha aqui. A gente vai pregar nas costas. Ó, já preguei essa das costas. E o outro lado das costas. Eu coloco. Aí eu arrumo aqui dentro, pra ele não escapulir. Coloco do meio. E coloco o outro. Aí aqui eu vou ajeitando aqui com alguma coisa que dê pra empurrar. Ó, aí eu coloco aqui, vejo se tá tudo retinho. Tem que ficar bem retinho, né? Ó, coloquei mais um. Agora a gente vai colocar a parte da frente pra gente finalizar. Depois eu corto esse monte de linha que tá preso. Ó, eu arrumo, coloco aqui pelo avesso. Pego aqui pelo avesso também. E vou arrumando. Coloco bem dentro aqui do abotoador. Pode colocar sem medo, tá? Que essas medidas, ela vai dar certo. Não coloque bem na beiradinha para ficar escapulindo, não. Pode arrumar. Ó. E aqui é só costurar. Se fosse colocar o abotoador largo, era do mesmo jeito, ó. Era só você colocar, ó, botar o primeiro aqui. Ajeitava, ó, colocava o outro no meio. E o outro aqui na ponta, ó. Mesmo jeito, certo? Aí agora, para finalizar, a gente coloca aqui, eu tô fazendo aqui o último. Então, essa calcinha é o único trabalhinho que dá pra fazer, pregar esses abotoador. O restante é bem rapidinho, né?
terminamos, ó. Falta só cortar as linhas, colocar um lacinho na frente. Olha só, pessoal, finalizamos a nossa peça. Ficou assim, pessoal, a nossa calcinha. Faça a sua peça aí, se você quiser. Pegue o seu molde, imprima, tá? E confeccione a sua peça. E boas vendas para vocês, pessoal. Que Deus abençoe a venda de vocês. Eu agradeço muito a todos vocês que gostam dos meus vídeos e compartilham, pessoal. Em breve, pessoal, estarei de volta com mais uma peça, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Deixe aí nos comentários se vocês precisam que eu desenhe esse molde ou vai dar para todos vocês imprimir. São só 2 folhinhas, tá bom? Dependendo de algumas pessoas que pedir. Mais de 5 pessoas pedir nos comentários que quer que eu desenhe o molde com as medidas, aí eu faço o vídeo com as medidas, tá bom?